Bem, meus amigos, bem-vindos ao Bate-Papo Ilumina, essa nossa conversa sobre os grandes problemas do setor elétrico brasileiro. O tema que nós vamos discutir hoje é a liberalização do mercado elétrico. Esse programa ele faz parte de uma série de programas que nós do Ilumina decidimos fazer exatamente sobre esse tema, a liberalização do mercado elétrico, a ampliação do mercado livre. E nós decidimos fazer isso justamente porque essa é uma das principais propostas feitas pelo governo para sair da crise que se encontra o nosso setor elétrico. Então, como ela é uma proposta importante, e ela envolve uma discussão que ela não é simples, como nós vamos ver, ela é uma discussão bastante difícil, nós resolvemos então discutir esse tema com vocês e aprofundar esse tema. Então a ideia é discutir, em primeiro lugar, como é que se deu essa liberalização do mercado elétrico, no setor elétrico no mundo, e discutir em que pé se encontra justamente esse processo de liberalização nesse setor elétrico no mundo inteiro, e depois a gente discutir especificamente a questão brasileira. Então é um conjunto provavelmente de uns 3 programas que nós vamos fazer, e nós vamos tentar encerrar isso justamente com um debate reunindo os membros do Instituto Ilumina, discutindo esse tema numa mesa redonda ao final. Na verdade, é o mesmo modelo que nós adotamos quando nós discutimos um outro tema bastante importante, que é o tema do GSF, que é o tema do risco hidrológico, que vocês encontram justamente os programas sobre esse tema no nosso canal, lá no nosso canal Ilumina. Então hoje o que nós vamos discutir com vocês é exatamente esse tema, a liberalização do mercado elétrico no mundo, no setor elétrico no mundo. A liberalização, olha gente, a liberalização do mercado elétrico, o que ela significa essencialmente? A liberalização do mercado elétrico, ela tem como objetivo dar a opção de escolha ao consumidor, ou seja, dar a opção do consumidor escolher de quem que ele vai comprar a sua energia elétrica, quem vai ser o seu ofertante. Atualmente, o consumidor de energia elétrica, a grande maioria desse consumidor, ele não tem essa opção. Ele é obrigado a comprar a sua energia elétrica da sua distribuidora. Então, se ele está, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, ele tem que comprar a sua energia elétrica da Light. Se ele está em São Paulo, ele tem que comprar a sua energia da Eletropaulo. Se ele está em Belo Horizonte, ele tem que comprar da CEMIG, e assim por diante. Não há a liberdade de escolha. Então, a proposta de liberalização do mercado, o que ela busca é exatamente isso, dar essa opção de escolha para o consumidor. Esse é o seu objetivo. Quer dizer, no limite, é você desenhar um mercado elétrico de tal maneira que, digamos assim, é como se a energia elétrica fosse um bem como outro qualquer, e como se o mercado elétrico fosse um mercado como outro qualquer. Esse é o objetivo da liberalização. Essa é o que se busca quando se coloca essa proposta. A liberalização é uma proposta política, sim, é uma proposta de política energética, de política pública para o setor elétrico. O que se considera, quando faz um tipo de proposta como essa, é que você acha que essa é a melhor maneira de você garantir a segurança de abastecimento, É de você garantir que a população ela vai ter acesso, tanto o acesso físico quanto o acesso econômico a essa energia.
No limite, você acredita que a partir da liberalização do mercado, você possa ter energia, e não só ter energia, mas ter uma energia, digamos, uma energia barata, né? No limite é isso que se busca com isso. É uma proposta política que ela surge num contexto bastante definido, né? Que é o contexto da crise dos anos 70. Né? O setor elétrico ele atravessa no mundo uma crise muito pesada nos anos 70 e 80, e essa proposta ela nasce exatamente a partir dessa crise do setor elétrico, que na verdade é a crise do modelo tradicional, né, de operação e de expansão do setor elétrico, né, daquele modelo no qual, aquele modelo que na verdade sustentou, né, a expansão do setor elétrico ao longo de grande parte do século XX. Né. É a crise desse modelo tradicional que abre espaço para essa proposta de liberalização. Olha, os aspectos fundamentais do modelo tradicional, eu acho que é importante falar um pouco sobre isso, porque a gente entende a evolução do setor elétrico, né? E eu acho que é para a gente situar bem quando se dá essa proposta da liberalização e também identificar as próprias dificuldades que tem essa liberalização, né? O modelo tradicional, ele tinha um mote, uma pedra de toque fundamental, que era a exploração das economias de escala, né? A expansão do setor elétrico ao longo do século XX, ela segue exatamente esse mote, ela segue uma estratégia que é uma estratégia, essa expansão muito clara, que é a exploração das economias de escala, né? Ou seja, a partir do momento que você define a base técnica do setor, e esse momento ele se dá justamente quando Nikola Tesla ele vence, ela vence o Thomas Edison, né, na chamada Guerra das Correntes, Guerra dos Sistemas, né, tem vários nomes esse grande embate que ocorre no nascimento, né, do setor elétrico no mundo, e talvez um dia a gente faça até um programa exatamente sobre esse tema, porque é um tema fascinante. Quando Tesla vence o Edison e a proposta de um sistema único ganha, né? Olha, o sistema elétrico vai ser um sistema só. Essa era a proposta do Tesla, né? Onde todos os usuários vão estar dentro desse sistema e todos os usos, né? Iluminação, transporte, força motriz, tudo estaria dentro desse sistema. Então, quando o Tesla ganha essa proposta, e ele ganha essa proposta do Edison, né, que na verdade propunha um sistema que era na verdade um conjunto de sistemas independentes, né, autônomos. Ali você define a base fundamental do setor elétrico, né, que é a possibilidade de você auferir economias de escalas, né. Isso é muito importante porque é justamente esse sistema único, ele abre todo um horizonte para o setor de explorar a economia de escala, que vai fazer com que essas economias de escala vão gerar custos, né? Custos de geração, custos de transporte, custos de distribuição, custos menores. Esses custos menores vão significar tarifas menores, né? E essas tarifas menores vai fazer com que uma grande parte da população tenha acesso justamente a essa energia elétrica. Então, a energia elétrica, que quando nasce lá no final do século XIX, ela é um bem de luxo, né? Ela muda completamente, né? E muda graças exatamente a essa questão chave, que foi a questão tecnológica definida a partir do Nikola Tesla, né? Então, tudo mais que vem a seguir, né? Quer dizer, toda a parte que envolve como é que você vai organizar a cadeia produtiva, né? Verticalizando, como é que você vai organizar as empresas, como é que você vai regular, né? A questão do monopólio, a questão do custo de serviço, a questão do custo pela taxa de retorno, tudo isso, na verdade, tem só um objetivo fundamental, é explorar as economias de escala.
Então, a essência dessa estratégia é um sistema que está sempre em expansão, em expansão, em expansão, em expansão. E graças a essa expansão, né, um sistema que cresce continuamente, né, que cresce porque as suas plantas são cada vez maiores, porque as distâncias que você transporta energia são cada vez maiores, porque os sistemas, as áreas do sistema são cada vez maiores, né, o número de usuários de energia elétrica é cada vez maior, o número de usos também é cada vez maior, enfim. É uma aumentação, né, continuada, né, a tese do que quanto maior, melhor. Né? Então essa é a grande estratégia do setor elétrico, né, fundada lá na grande sacada do Tesla. E a partir disso você consolida esse modelo, né, lá nos anos 30, depois você bomba, você estoura a boca do balão no pós-guerra, finalmente até que esse modelo encontra a sua crise, encontra grande dificuldade de seguir adiante justamente nos anos 70. Né? Então, eu acho que é importante a gente entender essa crise. Né? E além do mais, não se esqueça-se que, por um lado, né, se a gente vai tendo sistemas cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores, a gente vai tendo também sistemas cada vez mais complexos, né? Cada vez mais imprevisíveis. Né? Talvez um dos exemplos mais maravilhosos disso é o grande blackout, né, que você tem em 1965. Né? Até então, né, o que acontece? Até então, você não tem margem de reserva, você não tem confiabilidade, você não tem nada disso. Porque você tem um sistema que vai crescendo, 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 até que um dia, em 65, o que acontece é que um pequeno acidente, né, numa linha de transmissão no Canadá faz com que você apague, né, você apague toda a costa leste americana. Né, você deixa 30 milhões de pessoas às escuras. Né, e aquilo foi uma coisa completamente imprevisível, né, imprevista. Né, você nunca tinha imaginado que poderia acontecer isso. Né. Então era justamente o seu sistema, ele tinha chegado a uma tamanha complexidade, ele tinha chegado a uma situação onde uma série de coisas podiam ser totalmente imprevistas. Né? Então eu acho que esse é um dos grandes momentos do setor elétrico onde você tem uma inflexão, né? Onde você passa a ter então margem de reserva, uma coordenação maior, você começa a se preocupar, o termo, né, confiabilidade, ele surge exatamente nessa época. Né? Enfim, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: se por um lado, né, você explorava economias de escala e os custos abaixavam, para se ter uma ideia, a cada 20 anos você caía o custo pela metade. Né? Quando se olha pelo lado da demanda, a demanda a cada 10 anos ela dobrava. Ela simplesmente dobrava. Então é um sistema que cresce, 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 cresce. E evidentemente que chega um determinado momento, a complexidade torna bastante difícil você seguir ao longo dessa trajetória. Né? Você passou a ter sistemas que tinham esse comportamento imprevisível, você passou a ter plantas que também se comportavam de uma maneira imprevisível, enfim, isso pelo lado técnico. Né? E pelo lado econômico, você teve uma conjugação, né, de acontecimentos que são acontecimentos bastante terríveis para o setor. Né? Você tem 2 choques de petróleo, né, que jogam o preço dos combustíveis lá para cima, né, dão um salto no preço dos combustíveis, o que bate, evidentemente, no custo de geração de energia elétrica. Né? Você tem uma recessão barra pesada. Né? Então, todas aquelas grandes plantas, né, que você havia projetado, né, nos anos 60, nos anos 70, quando elas chegam, quando elas ficam prontas, né, você não tem mais um mercado. Né? O mercado você tinha era muito, muito menor do que aquilo que você havia planejado. Né? Então as suas plantas operam com um grau de ociosidade, né, muito maior do que aquele que você havia previsto. Né? Você tem choques de juros. Né? Agora você imagina o que representa um choque de juros para um setor que é extremamente intensivo em capital. Né? Então, e um problema regulatório que é um problema muito interessante, né? Porque ao longo praticamente de todo o século XX, a única coisa que o regulador ele repassou de preços para o consumidor era simplesmente queda de preço. Né? No dia que teve que repassar aumentos de custos, né? e, portanto, aumentos de tarifas, aquilo deu uma travada no seu sistema
que foi uma travada bastante significativa, né? Então, eu acho que essa combinação, e acima de tudo, crescimento de restrições, né? Restrições ambientais, ali nos anos 70, pela primeira vez, você começa a surgir com restrições ambientais, né? Uma coisa que é bastante razoável, né? Porque você está fazendo plantas cada vez maiores, né? Plantas que acabam tendo impactos ambientais cada vez mais concentrados e mais significativos, né? Então, nos anos 70, você começa a surgir com essa restrição, quer dizer, você para colocar equipamentos, por exemplo, de dessulfurização, né, ou de desnitrificação, isso representava 20%, 30% de acréscimo de custo, né? E depois o desastre que foi a nuclear, né? Com a crise do petróleo, você resolve que o nuclear seria a grande solução, e em um determinado momento ali nos anos 70, que você começa a entrar com o nuclear pesado no setor elétrico, né? Aí acontece o desastre de Three Mile Island, né? Que é um desastre de 1977, né, que tem como consequência um acirramento da regulamentação, das restrições no que diz respeito à segurança, né, das usinas, que fazem que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, que os custos eles saltassem 1000%, por exemplo, né? É um desastre completo, principalmente no setor elétrico americano, isso, né? Você é obrigado, para vocês terem uma ideia, né, a retirar praticamente 17%, 20% dos valores dos ativos elétricos das utilities americanas, né? Então, na verdade, você tem uma conjugação, a famosa tempestade perfeita, né? Que é bastante terrível para o setor nos anos 70 e 80. Então, na essência, o modelo simplesmente ele não tem flexibilidade, ele não tem condições para absorver esses eventos todos que acontecem ali concentrados, né, nos anos 70, nos anos 80, né, combinando com Chernobyl, né, em 1986, que praticamente detona toda a indústria nuclear, né? Então você fica com um setor que simplesmente ele trava, né? Esse setor ele simplesmente trava. As utilities americanas elas não conseguem mais investir, né? Na verdade, ali tem uma disputa enorme porque é que fica com prejuízo. Então, você não tem condições de expandir o sistema, né? Porque ele tinha quebrado, né? Todo o esquema que você havia montado de precificação, de tarificação, de financiamento para poder realizar os investimentos, etc. Tudo isso vai simplesmente para o vinagre, né? Ali nos anos 70. Simplesmente vai para o vinagre. Então, eu acho que é nesse contexto que você surge e começa a discussão sobre a liberalização do mercado elétrico, né? Para você ter uma ideia de como é que é justamente essa premissa de que, poxa, e como é que isso aqui vai se expandir, como é que isso vai acontecer? A primeira experiência, se você quisesse um ponto importante na liberalização, é a lei federal americana de 1978, né, do governo Jimmy Carter. É interessante que é chamada o PURPA, né? O PURPA de 1978. No PURPA, o que tem de Public Utility Regulations, acho que é Regulations Act, acho que essa aqui é o PURPA, né? O que ali pela primeira vez você tem uma coisa interessante, que é a possibilidade de você ter um agente que vai gerar energia elétrica e esse agente ele não é um produtor tradicional de energia elétrica, ele não é uma utility, ele não é uma empresa elétrica, ele é um produtor independente, né? E ali claramente o que existe é criar incentivos para que alguém invista em energia elétrica. Por quê? Porque as utilities tradicionais elas não vão investir. Então, pela primeira vez, em 1978, é que você tem essa figura do produtor independente, né? Digamos assim, entre aspas, você tem uma quebra de monopólio, né? Quem vai gerar não é essa empresa elétrica tradicional que tem um modelo, né? Que tem, na verdade, um monopólio daquela área, né, daquela área geográfica, que é uma empresa verticalizada. Não é essa empresa que vai gerar energia elétrica. Que vai gerar energia elétrica é um outro cara, e essas utilities tradicionais vão ter que comprar energia, são obrigados a comprar energia desse cara, desse produtor independente. Então eu acho que o primeiro ato, o primeiro evento importante que você tem em termos de liberalização é essa lei federal americana de 1978. Né? Depois você
você vai ter também uma experiência chilena, né, que as pessoas sempre citam, mas acho que é mais importante, talvez historicamente, do que propriamente assim, em termos de ter sido uma referência, né? A grande referência, na verdade, é, primeiro, bom, a Reforma Inglesa, né? A Reforma Inglesa, que é de 1989. Na verdade, o fenômeno assim, onde você vai ter assim, realmente uma bombada, né? Onde a política de liberalização do mercado, ela realmente se expande, ela é nos anos 90. Então, eu acho que se você afirmar que, na verdade, a liberalização do mercado elétrico é uma proposta dos anos 90, ela é uma proposta dos anos 90. Ela foi implementada fortemente exatamente nos anos 90. Não, evidentemente ela não é concebida nos anos 90, né? Ela é concebida justamente nos anos 70, nos anos 80, mas o auge dessa política são os anos 1990. Né? Aí é que é o auge dessa política. Né? Se você imaginar que a Reforma Inglesa de 1989, né, logo ali praticamente nos anos 90, depois você tem as reformas na Escandinávia, depois você tem a reforma brasileira, você tem a grande reforma da Califórnia, você tem as primeiras diretivas, né, da Comunidade Econômica Europeia nesse sentido da liberalização. Então eu acho que os anos 90 são efetivamente os anos de ouro, né, da liberalização do mercado. A liberalização, ela parte, sim, ela parte de uma determinada análise, de um determinado diagnóstico. Né? Que diagnóstico é esse? Esse diagnóstico, na verdade, ele é um diagnóstico bastante simples. Né? Ele é um diagnóstico que considera o seguinte, né? Qual é o problema do setor elétrico? O problema do setor elétrico é a sua estrutura monopolista. Né? É justamente o fato do setor elétrico ser um setor que é um setor monopolista, ele não é um mercado competitivo, é daí que surgem os grandes problemas do setor elétrico. Né? Aí é que se encontra o problema, na sua estrutura monopolista. Então, se a gente liberalizar esse mercado, se a gente transformar essa estrutura monopolista numa estrutura competitiva, então a gente resolve os problemas do setor elétrico. Então eu acho que esse é o diagnóstico fundamental. Então qual é a política energética? Né? Qual é a política pública para esse setor? É introduzir a competição, é introduzir a concorrência. Né? E como você via que quem garantia esse monopólio, na verdade, era o Estado, então no limite é o afastamento do Estado. Né? É muito interessante que os primeiros reguladores, né, nos anos 80 e no início das reformas dos anos 90, no caso da Inglaterra isso é bastante claro, eles viam que o regulador ele ia ter uma existência passageira. Né? A única função do regulador é transformar essa estrutura de monopólio em competição. E a partir do momento que você faz isso, o regulador ele desapareceria e o mercado iria por ele mesmo. Então, a ideia é muito simples. Né? A gente liberalizou, resolveu o problema. Eu acho que esse é o diagnóstico central. Né? E aqui, se você imagina um pequeno comentário, que na verdade é claro que esse diagnóstico ele tem uma forte dimensão ideológica. Né? A gente não consegue entender esse diagnóstico se não entender aquele contexto que você vive nos anos 80 e nos anos 90, é onde você tem uma hegemonia liberal, chamado movimento neoliberal, muito forte, né? Muito forte no Ocidente, né? Muito forte nos Estados Unidos, muito forte na Inglaterra, se você quiser, via o Ronald Reagan, via a Margaret Thatcher, enfim. Então, ele tem uma dimensão ideológica, tem uma dimensão bastante forte, esse tipo de análise. Né? E às vezes as pessoas esquecem que, na verdade, o monopólio não era um ponto de partida no modelo tradicional, né? Era um ponto de chegada. Né? Na verdade, a ideia do monopólio era simplesmente como você tinha que fazer um setor que estava expandindo, onde o volume de investimento cada vez era maior, onde o tempo de maturação do projeto era maior, ou seja, na verdade, expandir o setor elétrico significava investimentos bastante volumosos e arriscados. Né?
A ideia de fazer o monopólio, a ideia de garantir uma tarifa que desse uma remuneração garantida para esse capital, que cobrisse, na verdade, os custos operacionais e também garantisse uma certa taxa de retorno, e era, na verdade, reduzir a incerteza, reduzir a imprevisibilidade, reduzir a complexidade envolvida nesses grandes investimentos. Investimentos, trazer essa incerteza para um nível que os agentes pudessem operar. Então, na verdade, o objetivo essencial do monopólio é explorar as economias de escala, era viabilizar economicamente a estratégia expansionista, a trajetória expansionista. Por isso eu sempre digo, o monopólio era ponto de chegada, não era ponto de partida. O monopólio era apenas um instrumento para você viabilizar a exploração de economias de escala. Então a redução de custos, as tarifas mais baratas, tudo aquilo que ocorreu ao longo dos anos, de todo o século XX, praticamente até os anos 70, isso não ocorreu por causa do monopólio, ocorreu porque você tinha economias de escalas para explorar. Ali é que estava a fonte de redução de custos de tarifas. Mas eu acho que, naquele momento, a avaliação não é essa, que se estrutura, que se avalia que aquela estrutura de mercado ela era uma estrutura deficiente e, a partir daí, você resolve implementar, então, esse tipo de política. Os anos 90 são aquele que, evidentemente, você implementa, onde você tem o momento mais importante desse tipo de política. São os anos 90. São os anos 90 que você tem esse tipo de estratégia. Até quando você dura essa estratégia? Olha, essa estratégia você dura até o início dos anos 2000. Até os anos 2000. O que acontece no início dos anos 2000? Você tem um conjunto de eventos que acabam fazendo com que as dificuldades envolvidas em uma trajetória como essa, essas dificuldades elas acabam ficando muito claras. E seguir nessa trajetória de liberalização, seguir nessa política vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais difícil. Olha só, você tem uma sucessão de eventos que, se você quiser, começa com a crise da Califórnia em 2001, uma crise dramática, que você tem com racionamentos, enfim, que teve um impacto muito grande, muito negativo sobre a questão das reformas, sobre essa questão justamente da liberalização. Você, no final de 2001, em dezembro de 2001, se eu não me engano, você tem a quebra, a falência da Enron. A Enron era uma empresa que, na verdade, ela era um ícone da liberalização. Ela era um ícone da liberalização, um ícone desse movimento, a ideia de gerir os riscos com os mecanismos de mitigação de risco, mecanismos financeiros, que naquela época surgiam com muita força. Então a Enron foi um símbolo dessa liberalização. E a Enron, muito associada ao que aconteceu na Califórnia, ela quebra também no final de 2001. Depois você tem a grande crise do setor elétrico no Brasil, o racionamento, o nosso apagão. A gente tem uma sucessão de grandes blackouts em 2003, que você tem um grande blackout nos Estados Unidos, que na verdade repete 1965, Só que ao invés de 30 milhões que você deixou às escuras lá em 1975, evidentemente que em 2003 você deixou alguma coisa em torno de 50 a 60 milhões às escuras. E não foi só nos Estados Unidos, você teve blackout na Inglaterra, você teve blackout na Itália, você teve blackout que envolvia Suécia e Dinamarca. Enfim, você tem uma sucessão de eventos que deixam claro que a reestruturação ela tem dificuldades. Até que você culmina em 2006 com um grande blackout na Europa, ali essa parte lá de uma situação ocorrida em Turquia, Alemanha, e se expande, atinge Itália, chega até a Espanha, enfim. Então, o que acontece nesse conjunto de coisas? Eu acho que ali você fala assim, olha só, a gente tem um problema aqui. Essa política é uma política complicada. Você introduzir a competição, a concorrência no setor elétrico não tem nada de fácil. É uma coisa bastante complicada.
E é mesmo, é bastante complicada. Qual é a grande questão aqui? A grande questão aqui é que, na verdade, a eletricidade ela não é um insumo como outro qualquer, né? Ela não é um produto como outro qualquer. Né? E o mercado elétrico, sem dúvida, ele não é um mercado como outro qualquer. E houve aqui uma questão que eu acho que é fundamental e que, na verdade, os reguladores demoraram muito tempo para entender, que o mercado elétrico, dadas as características da energia elétrica, dadas as características dos processos, né, que produzem, transportam, distribuem e utilizam a energia elétrica, o mercado elétrico ele é uma construção institucional. Ele não existe por ele mesmo. Não se trata simplesmente de liberar e ele aparece. Não, ele não aparece. O mercado elétrico ele é um mercado que ele é concebido, desenhado, projetado, arquitetado antes. Primeiro você desenha ele. Você desenha aquele conjunto de regras e de normas no qual ele vai funcionar. Ele não funciona sem essas regras e essas normas pré-definidas. Então você tem que pré-definir esse mercado. É um mercado que ele é desenhado na prancheta e depois você bota ele para operar para ver o que é que vai dar. Né? Então você vê e você pode então imaginar a dificuldade que é então você conceber, você projetar e você implementar o mercado elétrico, né? O mercado elétrico competitivo. Não, gente, não tem nada de fácil quando você vai fazer um evento como esse. Né? E sem dúvida se subestimou muito essa dificuldade. Né? Se subestimou muito essa dificuldade. E essas dificuldades todas, elas desabaram, né, em cima do projeto liberal na primeira metade dos anos 2000. Então se você bomba ali nos anos 90, se você é o rei da cocada preta, você é o último biscoito do pacote ali nos anos 90, em 2000, evidentemente, você deixa de ser. Né? É claro que você observa isso claramente no caso americano. Né? Evidentemente que você não tem mais um avanço na liberalização a partir da crise californiana. Né? Essa liberalização ela passa a operar, ela deixa de ser o ponto central da política energética para o setor elétrico. Ela vai se tornando cada vez menos importante. É como se você tivesse um projeto, você imaginou um projeto, colocou o seu projeto e o seu projeto não funciona. Né? Então eu diria que a liberalização ela teve que voltar para a prancheta, né? Ela teve que voltar para o projeto. Né? Você teve que começar a imaginar como resolver aqueles problemas que tinham acontecido, né, que tinham gerado aquele volume de desastres elétricos. Né? Você tem uma sucessão de desastres elétricos no início dos anos 2000. Como é que a gente consegue resolver isso? Né? E a constatação de que, olha só, o mercado de energia, por si só, ele não gera os sinais necessários para que você tenha a expansão adequada, né? A expansão adequada do setor. Né? Então, ou seja, é um mercado no qual é muito, muito difícil você injetar liquidez. Né? Esse é o grande problema do mercado elétrico. Né? Como é que você constrói um mercado que seja um mercado líquido, um mercado spot, que seja um mercado líquido, de tal maneira que ele possa, então, operar como mercado e, a partir daí, servir como referência, né, para você construir mercados de derivativos, outros mercados, etc., que possa, a partir dali, gerar condições para você operar com aqueles mecanismos de gestão de riscos tradicionais, etc, etc, etc. É extremamente complicado você construir um mercado elétrico. Então, eu diria que se nos anos 90 você estourou a boca do balão, quer dizer, se nos anos 90 a grande proposta de política pública para o setor elétrico era justamente a liberalização do mercado, ao longo dos anos 2000, ela foi deixando de ser. Né? Ela foi deixando de ser. E aqui tem uma coisa importante para a gente chamar a atenção. É que, na verdade, ela foi perdendo a relevância. Ela não foi perdendo a relevância simplesmente em função das dificuldades que você tinha em implementar um projeto como esse. Não, você tem razão. Tinha determinadas condições
é que favoreciam, né, a implementação de um mercado elétrico. Mas aí é bastante interessante, né? O que a gente descobriu? Bom, em primeiro lugar, que se você tivesse folga, se você tivesse excedente na geração, excedente na transmissão, quer dizer, se você tivesse um sistema que tivesse folga, tivesse margens, era mais fácil implementar a reforma, né? Quando você tinha necessidade de expansão, de investimento, etc., ficava mais difícil você implementar. Se você também tivesse algum tipo de vantagem competitiva, ou seja, se você tivesse um gás muito barato, se você tivesse um carvão muito barato, enfim, alguma coisa que jogasse seus custos lá para baixo, ficava mais fácil você implementar a reforma. Mas eu acho que a coisa mais importante sobre essa questão da reforma é que para você implementar a reforma você tem que ter instituições bastante fortes, né? Então, na verdade, para você implementar a reforma, você precisa ter um Estado que também seja forte, seja capaz de implementar essa reforma. Ou seja, para retirar o Estado do setor elétrico, você precisa ter um Estado forte para fazer isso, né? Então, isso é uma coisa que se subestimou enormemente, né? Até porque essa reforma liberal, ela é essencialmente uma reforma institucional, né? Não houve grandes mudanças significativas na base técnica do setor elétrico. Não houve isso. Quer dizer, você não estava reestruturando o setor elétrico porque você tinha tido uma grande mudança na base técnica, né? Você estava reestruturando o setor elétrico muito movido por questões que eram questões políticas também, né? Porque você acreditava no mercado. Eu acho que acredito no mercado, a gente pode implementar o mercado, então no segundo momento mais sofisticados, não, então tem falhas de mercado, então cabe a gente superar essas falhas de mercado, o regulador existe para isso, enfim, etc, etc. Havia uma fé, né? Havia uma fé nesse tipo de proposta, nesse tipo de trajetória, né? Ela tinha essa dimensão, né? Eu acho que isso era o aspecto mais importante da reforma, né? Era uma dimensão institucional. Não, você tem razão, né? Você tem razão. Surgem outras questões. Surgem outras questões. E que outras questões são essas, né? Eu diria que existe uma coisa que é o seguinte: não só a reforma ela se demonstra uma reforma problemática, ela tem um custo muito maior do que você havia imaginado, né? Você começa a ter que criar uma série de regras, de normas, quer dizer, o custo, o aparelho regulatório, ele vai se expandindo cada vez mais. Você tem que criar puxadinhos, botamos mercados de diferença, não, mercado de capacidade para garantir uma expansão adequada. Quer dizer, você começa a ter que colocar, digamos assim, dentro do seu projeto inicial, uma série de puxadinhos para viabilizar, que eu acho que vão tornando ela mais difícil, mais custosa, mais complexa. Enfim, tem essa trajetória problemática, custosa, difícil, mas eu acho que tem um fator que é mais importante do que tudo isso, que é o seguinte: é que se você tem uma maré do mercado, né, nos anos 90, uma maré pesada, a partir de 2000, dos anos 2000, ao longo de 2000, e principalmente a partir de 2010, você não tem uma maré, você tem um tsunami, que é justamente a questão da mudança climática, do aquecimento global, da substituição dos combustíveis fósseis, da introdução das renováveis. Isso é um tsunami, né? E um tsunami muito mais poderoso do que foi a maré do mercado nos anos 80. Muito mais difícil. Aqui você tem uma mudança radical do setor elétrico. Nos anos 90, a reforma liberal é uma revolução institucional. É na base das instituições, vamos mudar a maneira como os agentes interagem, vamos criar novas regras, novas normas, né, que introduzam a competição, etc, etc. Aqui não, né? Aqui a gente está mudando a natureza da energia elétrica, né? A natureza do próprio sistema. Então é uma coisa muito, mas muito maior. Agora sim a gente está no meio de uma transformação, e não é uma transformação, não é uma brincadeira, é uma coisa muito mais pesada, né? Então, eu diria que sim. Na verdade, essa pauta ela foi saindo, deixando de ser um tema de agenda importante e substituído cada vez mais por esse tema da mudança climática, da transição energética, da transição elétrica. Então, eu diria se a discussão dos anos 90, como é que a gente faz a transição para o mercado,
Isso foi completamente atropelado pela questão da transição energética. Né? Então, eu diria que, independentemente de qualquer coisa, né, eu acho que existe uma discussão enorme sobre essa transição para o mercado, sobre liberalização. É um tema bastante interessante, um tema que fez parte da minha geração de gente que trabalhou com economia da energia. Evidente que isso fez parte da nossa pauta, da nossa agenda, das nossas teses, etc. Mas eu acho que esse tema ele não é o tema mais importante. Quer dizer, a agenda hoje no mundo não passa por isso. Né? Passou lá nos anos 90. Eu acho que é uma agenda que ela é datada, ela é uma agenda muito menor do que ela era nos anos 90. Eu acho que hoje você reconhece que os custos são muito maiores do que aqueles custos que você imaginou, e os benefícios às vezes muito menores. Então, quer dizer, como projeto, um projeto no qual você envolva, no qual você coloca os recursos, que são recursos pesados, né, quando você envolve numa agenda como essa, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena porque não é esse o tema, não é essa a agenda. Né? É uma discussão que hoje me parece uma discussão um pouco inútil. Não é essa a grande discussão. A grande discussão é a transição energética, né? É a transição elétrica. É como é que você constrói uma matriz que seja uma matriz limpa, e essa transição ela vai mudar completamente o setor elétrico. Né? Muito menos do que mudava a transição para o mercado. Né? Então, eu acho que se pudesse sintetizar um pouco essa nossa discussão, eu acho isso. Quer dizer, foi uma proposta que foi, eu acho que datada, ela é bastante daquele momento que você viveu nos anos 90. Já na década seguinte, ela já havia se exaurido pelas suas próprias dificuldades, pelas suas próprias deficiências, pelas próprias dificuldades de implementação de uma política como essa. Então ela foi sendo abandonada, eu acho que em função das suas próprias limitações, e mais do que isso, ela foi completamente atropelada por uma nova agenda. Né? Então, se eu pudesse aprender um pouco sobre tudo isso que aconteceu, né, nesses anos e nessas reformas, eu diria, olha, é uma reforma bastante... Quando a gente fala sobre liberação do mercado, a gente está falando sobre uma coisa bastante complexa, bastante difícil, bastante custosa, bastante problemática. Envolve uma mobilização de recursos, e principalmente de recursos institucionais bastante pesados. Não tem nada de fácil. A única coisa que tem de fácil na reforma liberal é a retórica. Né? A retórica contra o Estado, contra a intervenção do Estado, a favor do mercado. Então, para quem gosta de retórica, eu diria que é um prato cheio. Né? É um prato cheio. Mas para quem está realmente interessado em resolver os problemas do setor elétrico, acho que ela é bastante limitada hoje. Né? E principalmente faz com que a gente gaste recursos numa agenda que eu acho que não tem sentido nesse exato momento. Né? Não tem exato momento. É uma agenda um pouco inútil. Né? Então eu diria que, olhando em linhas gerais, né, para a experiência que você vê no mundo, eu diria que essas são as questões que eu acho que são mais importantes. Né? Bem, eu acho que é isso é apenas uma conversa, né, com vocês. Vocês sabem que essas coisas são muito mais complexas, né, muito mais difíceis. A gente tenta aqui fazer um pouco de uma síntese para vocês, mas a gente vai com o que a gente pode. Né? Eu diria que nós temos uma agenda que ultrapassa isso. Né? Essa proposta colocada, eu acho que ela é problemática, ela é uma proposta difícil, e ela, acima de tudo, eu acho que é uma proposta extemporânea. Né? Eu acho que a agenda do setor elétrico brasileiro é muito mais complexa do que isso. Muito mais complexa do que isso. Ela na verdade, você desencavar uma proposta dos anos 90 para cá, né? É um revival, né? É uma coisa meio retrô. Eu acho que não é por aí. Né? Não é por aí. É uma discussão um pouco inútil. Né? Acho que, devido a primeira vez que lidei com isso foi em 1988, né? Então acho que dentro desse debate eu já tenho uns 30 anos nas costas sobre esse debate, né? Sobre liberalização, etc. Então, acho que eu poderia tranquilamente participar desse debate, mas eu não acho que ele é interessante. Não acho que ele é interessante.
seria apenas poderia ser um nome, exercício de proficiência, mas extremamente inútil. É um debate, é uma discussão inútil, não é por aí, é uma coisa completamente furada. Acho que a gente tem que se concentrar na agenda que realmente é a agenda importante. Bom, meus amigos, a gente vai encerrando essa nossa conversa aqui, né? E no próximo bate-papo Ilumina, que a gente tiver com vocês sobre esse tema, a gente vai discutir a coisa específica no caso brasileiro, né? No caso brasileiro. Então é isso aí, nos vemos no próximo bate-papo Ilumina.